Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é diversidade geracional nas organizações. Neste episódio, vamos explorar como que os líderes podem maximizar o potencial da diversidade geracional nas suas equipes e entender também como essas diferentes gerações atuam e quais são as suas necessidades, como o Baby Boomer, geração X, os Millennials e a geração Z. Eles podem colaborar muito e trazer ainda valor às organizações. Então, primeiro, vamos começar entendendo a característica de cada geração. Importante também que não só essas características, mas eles trazem consigo perspectivas, valores e experiências únicas que moldam a sua visão de trabalho, comunicação e também estilo ali de liderança, né? Como que você pode conduzir essas pessoas. Então, a primeira geração é os Baby Boomers. Os anos de nascimento geralmente são considerados aqueles que são nascidos entre 1946 até 1964. Quais são as características distintivas? Primeiro, eles valorizam a estabilidade e o compromisso com uma única empresa ao longo da carreira. Tendem a preferir uma hierarquia clara e uma estrutura organizacional definida. Possuem uma ética de trabalho forte e se identificam com valores tradicionais como lealdade e respeito à autoridade. E geralmente se comunicam de maneira mais formal e preferem interações presenciais. A geração X, que tem os anos ali de nascimento entre 1965 até 1980, tem algumas características também. São conhecidos pelo seu pragmatismo e sua independência. Valorizam um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. São adaptáveis às mudanças e inovação, sendo os primeiros a adotar tecnologias emergentes. Como também preferem feedbacks diretos e valorizam o desenvolvimento pessoal e profissional. A geração subsequente é a geração Y, também conhecido como Millennials. Tem os anos de nascimento geralmente entre 1981 até 1996. Algumas das características: valorizam a flexibilidade e a autonomia no trabalho, priorizam um propósito significativo e buscam empresas que compartilham seus valores. São nativos digitais, cresceram com a internet e tecnologias móveis, preferem colaboração e trabalho em equipe, valorizando a diversidade e a inclusão. E a próxima geração é a geração Z, que são os nascidos aproximadamente entre 97 até meados de 2010. São totalmente imersos na era digital, cresceram com as mídias sociais e os smartphones. Valorizam a autenticidade e a transparência nas organizações, tendem a ser empreendedores e buscadores das soluções criativas e preferem uma comunicação instantânea e rápida através de mensagens de texto e plataformas de mídia social. Trouxe um pouco das características de cada geração, mas é importante também identificar quais são as contribuições e valorizar isso. Então, para os Baby Boomers, os líderes podem reconhecer a sua vasta experiência e conhecimento, atribuindo-lhes papéis de mentoria e também de liderança. A geração X traz consigo habilidade de adaptação e resolução de problemas. Então, o líder ele pode aproveitar isso, atribuindo-lhes projetos desafiadores e estratégicos. Os Millennials eles podem ser valorizados pelas habilidades tecnológicas e inovadoras, sendo incentivados a liderar iniciativas de mudanças e melhorias. A geração Z pode trazer perspectivas frescas e conhecimentos sobre as novas tecnologias. Os líderes podem envolvê-los em projetos de transformação digital e marketing. É importante também ressaltar que, apesar de ter marcos aqui de anos falando sobre as gerações, não é tão cravado assim esses estilos. Lembrando que cada pessoa ali tem as suas características pessoais, a sua personalidade, e realmente não é estereotipado. O objetivo disso é criar um ambiente inclusivo, que significa reconhecer, mas também aproveitar as contribuições de cada geração, capitalizando as suas forças, mas também promovendo a colaboração intergeracional, entendendo principalmente as necessidades de cada geração.
Isso não apenas cria um ambiente de trabalho mais eficaz, mas também contribui para o desenvolvimento e a satisfação de todos. Um outro ponto também que você, como líder, pode atuar é superando esses estereótipos e também esses preconceitos. E aí os estereótipos estão muito baseados nas idades, que isso pode prejudicar a colaboração e o engajamento no local de trabalho. Nesse caso, o líder ele deve desafiar ativamente esses estereótipos, promovendo uma cultura de respeito, mas também de valorização das competências individuais de cada geração. Isso pode ser feito por meio de programas de conscientização, workshops, comunicação aberta, falando sobre esse tema, diversidade geracional. E também promover uma cultura inclusiva. Então, combater o preconceito. Os líderes eles devem estabelecer políticas e práticas que valorizam a diversidade em todas as suas formas. Isso inclui promover a igualdade de oportunidades, reconhecer e recompensar os méritos e encorajar o respeito mútuo entre as diferentes gerações. Outro fator importante é como ter uma comunicação, intergeracional. Então aqui vão algumas dicas práticas. Os líderes eles vão se adaptar muito no estilo de comunicação, atendendo às necessidades de cada pessoa. Então, por exemplo, os baby boomers eles podem preferir reuniões presenciais e ter uma comunicação mais formal, enquanto os millennials e a geração Z podem responder melhor a ferramentas digitais e feedbacks instantâneos. Nesse caso, identifique as necessidades do seu time, seja flexível e esteja aberto a diferentes métodos de comunicação. E também como que você pode maximizar a compreensão e engajamento. Incentive uma comunicação aberta e transparente. É fundamental para construir confiança e engajamento nas equipes multigeracionais. Os líderes devem ouvir ativamente, esclarecer mal-entendidos prontamente e garantir que todos os membros da equipe se sintam valorizados, compreendidos e escutados. Um outro fator também é construir equipes de alto desempenho. Primeiro, trabalhe com estratégias para formar equipes diversificadas. Os líderes eles podem formar essas equipes multigeracionais de alto desempenho considerando as habilidades complementares de cada grupo. Isso pode envolver a criação de grupos de trabalho que capitalizem a experiência e a inovação, incentivando a colaboração e a troca de conhecimentos. Como também podem ter abordagens de uma forma inclusiva. Então, os líderes podem adotar essa abordagem reconhecendo e valorizando as contribuições individuais de cada membro. Estimular um ambiente de respeito e cooperação, promovendo a motivação e engajamento de todos. Outro pilar que colabora também é o desenvolvimento profissional e aprendizado contínuo. Então, o líder pode ter iniciativas de desenvolvimento para todas as gerações. Nesse caso, eles podem implementar programas de desenvolvimento profissional que atendam às necessidades de aprendizado de todas as gerações. Outro ponto é estimular a troca de conhecimentos. Para criar um ambiente que estimule essa troca, os líderes devem promover sessões de aprendizado em grupo, onde os diferentes conhecimentos e experiências, como também as habilidades adquiridas ao longo da jornada, fortalece a contribuição daquilo que já foi feito, daquilo que já foi vivido, e principalmente essa troca faz com que as pessoas aprendam a olhar e ter flexibilidade cognitiva em relação ao outro. E caminhando para o último tópico, falando sobre essa diversidade, é trabalhar a resolução de conflitos, mas também essa harmonia. Então, as estratégias para lidar com os conflitos. O líder deve abordar bastante com sensibilidade e imparcialidade. Isso envolve ouvir todas as partes envolvidas, identificando a causa raiz do conflito e facilitar o diálogo construtivo para encontrar as soluções que sejam benéficas. Como também promover um ambiente de respeito mútuo. Nesse caso, promover essa cultura de respeito, de colaboração, inclui ter a implementação de políticas de resolução de conflitos, promoção do diálogo aberto, mas também o estabelecimento de metas compartilhadas que unam as diferentes gerações em prol do sucesso organizacional. Neste episódio, descobrimos como a diversidade geracional pode ser uma força transformadora nas organizações quando os líderes adotam uma abordagem inclusiva e valorizam as perspectivas únicas de cada geração. Ao compreender e celebrar essa diversidade, os líderes podem criar ambientes de trabalho mais dinâmicos, produtivos e harmoniosos para todos. Espero que os insights tenham valido. Obrigado e até o próximo episódio.
Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.